Vamos lá, bom dia a todos. Pessoa do nosso amigo Paulo Xavier. Paulo Tavares, perdão. Pessoa do nosso amigo Paulo Tavares. Saúdo a toda a plateia. E quero dizer aqui a todos os professores, aos pais dos alunos, familiares, que vocês são mais que vencedores, entendeu? Pela luta diária de estar tratando aí com as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, principalmente deficiência visual. E vocês também, essas crianças, esses jovens deficientes, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado. Convido... Estamos iniciando essa audiência pública, né? Pedimos a proteção divina, que Deus nos abençoe, nos inspire, para que nós possamos tratar aqui dos anseios de todos os deficientes. Nosso amigo Zé Roberto ali também, quero expressar meu abraço, meu amigo e irmão. Viu? Parabéns, obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês. Então, estamos iniciando. Convido o vereador Antônio Barros Manga a presidir essa audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar essa audiência pública dizendo que Deus nos ajude para que possamos ter uma audiência pública muito proveitosa para vocês que realmente são vencedores, e aqui vai ser um debate salutar para que possamos tirar algumas dúvidas e levar alguns benefícios para vocês. Eu quero convidar o cerimonial Alexandre Dias para que ele possa iniciar essa cerimônia na chamada dos vereadores. Bom dia a todas e todos. Agradecemos a presença de cada um, de cada uma, nessa importante audiência pública para a nossa cidade. Preocupado com a condição das pessoas com deficiência em nosso município, com a proximidade do Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência, que será vivenciado em todo o Brasil amanhã, dia 21/9, após a leitura de alguns dados que envolvem as pessoas com deficiência, o vereador Antônio Manga apresentou o requerimento número 334/2018, propondo a realização desse encontro. O referido requerimento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores dessa casa. Por isso, hoje estamos aqui juntos. Atualmente no Brasil, somamos aproximadamente 24% dos brasileiros, que representam 24 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Porém, mesmo com a promulgação da Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alguns problemas crônicos ainda persistem. Será que nossas empresas estão contratando o percentual de pessoas com deficiência que a lei determina? Nossas cidades estão acessíveis suficientemente para atender a necessidade desse grupo de pessoas? As placas de identificação trazem escritas em braille? Nossas escolas estão preparadas para receber os alunos com deficiências em suas diversas dimensões? Nossas calçadas estão organizadas? E para refletir essas e outras questões, tentar buscar coletivamente soluções e para construirmos uma cidade verdadeiramente acessível e inclusiva, é que estamos aqui reunidos hoje nessa audiência pública. Assim, convido todos os vereadores a fazer parte desta bancada. Vereador Rico Gás, convido para fazer parte sentar aqui à mesa, vereador Rico Gás, vereador Dijaí, vereador Salvador, vereador Alemão, vereador Leonardo Barbosa, vereador Maestro Carlos e o vereador Celso Luiz,
o vereador Cícero Pinheiro, que já se encontra aqui, o vereador Deto de Laje, que já se encontra aqui, e os demais vereadores que estiverem presentes, vereador Rocco Fruta, por favor, e os demais vereadores que estiverem presentes, que possam já fazer assento nessa mesa. Dando continuidade, gostaríamos de convidar o senhor Paulo Fernando, que é gerente de política da pessoa com deficiência da Prefeitura da cidade do Recife. Por favor, para compor essa bancada. Gostaria de convidar o senhor Antônio Muniz, que é secretário nacional da pessoa com deficiência, para compor essa bancada. A senhora Nádia Santana, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Comude. Convido a secretária municipal de Assistência Social, a senhora Kelly Morgana. Registro a presença da senhora Rosiane Andrade, secretária adjunta de Assistência Social. Gostaria de convidar o senhor Paulo Tavares, que nesta ocasião representará cada um e cada uma pessoa com deficiência desta cidade de São Lourenço da Mata. Dando continuidade e na condução dos trabalhos, passo a palavra ao vereador Antônio Manga. Quero também convidar o nosso querido amigo Muniz, para que ele, José Diniz, para que ele possa fazer parte aqui também da mesa. Fábio. Dando início, quero aqui, desde já, agradecer ao prefeito Bruno Pereira por entender da necessidade de encaminhar a esta casa a secretária de Assistência Social, Kelly Morgana, a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, nossa querida Nádia Santana. Já aproveito e convido a nossa querida e amiga Rosinha para que ela possa também fazer parte aqui da mesa. E a secretária adjunta da mulher, dizer a todos aqui que estão presentes da alegria de estar participando e presidindo essa audiência pública, porque são um número de pessoas que tem em nossa cidade e nosso estado que talvez não seja visto da forma que nós precisamos dar a devida atenção a eles, e nós sabemos que amanhã será o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e nós precisamos dar a essas pessoas o total apoio, porque eles precisam de nosso apoio, seja ele aqui de São Lourenço ou de qualquer outra cidade. Nós precisamos não só respeitar porque ele tem a deficiência, mas sim dar a dignidade e o benefício necessário que eles merecem. Por esse motivo, já chamo o vereador Cícero Pinheiro para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, novo vereador Antônio Manga, em nome da secretária Kelly Morgana, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes
e os que se encontram na galeria e os que nos acompanham pelo portal da Câmara. Senhor presidente, quando Vossa Excelência trouxe a importância dessa audiência pública para essa casa, eu de imediato aprovei esta casa e, como professor e educador que sou, a gente conhece a realidade das instituições de ensino de São Lourenço da Mata e a cidade como um todo. E nós aprovamos alguns projetos de lei nessa casa que está voltada às pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência. Por exemplo, eu aprovei recentemente, o ano passado, um projeto que trata especificamente das unidades de ensino. No tocante à questão da deficiência de locomoção e para os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. E, no momento, aquele projeto, o prefeito tinha 180 dias para adaptar essas instituições de ensino. Em nossa cidade, a gente vem vendo a calçada rodeada de correntes, de cones, cavaletes, sem respeitar o mínimo necessário às pessoas que têm necessidades especiais. E evidentemente que essas diversas leis que já foram aprovadas nessa casa, elas têm que ser colocadas em prática. A gente vem tendo uma dificuldade gigante, né, para que se cumpra essas leis especificamente, uma vez que os donos de comércio, as calçadas da nossa cidade, elas estão abarrotadas de rampas, né? O cidadão, simplesmente porque ele adquiriu um veículo, ele acha que pode construir uma rampa na calçada. E aí a gente vem, no lugar de evoluir nesse sentido, a gente vem aumentando a dificuldade. Os órgãos de fiscalização, os poderes, eles têm que centrar mais e evoluir nesse sentido. Pois a gente fala tanto de acessibilidade, quando, na verdade, a gente não consegue hoje oferecer o mínimo necessário. As escolas que têm uma verba específica nesse sentido, algumas conseguiram se adaptar, outras ainda estão em processo, mas é importante que a gente corra nesse sentido. E acho que já foi falado nesta casa, pelo secretário Greivson, em uma das audiências que nós tivemos aqui, da preocupação dessas instituições de ensino daqui, que cuidam especificamente do ensino fundamental, de se adaptar o quanto antes. Uma vez que, quando no início da gestão, nós tínhamos uma unidade de ensino, 2, 3, próximo a determinados bairros, que oferecia ou estava adaptada. E hoje a gente tem uma preocupação que a gente cresça nesse sentido e que essas leis que foram aprovadas possam ser seguidas. Eu acredito, senhor presidente, que uma audiência pública dessa natureza é muito importante que a gente possa discutir e, principalmente, que a gente possa evoluir nesse sentido, pois o cidadão são-lourençense e, consequentemente, de todo o estado de Pernambuco, ele está cansado de medidas paliativas. Hoje, o que a gente busca nesse sentido é que a gente tenha uma solução realmente para que a gente possa avançar. E o melhor caminho é esse, é discutir, respeitar as pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência e, pelo menos, oferecer o mínimo. Eu, como bancada de situação, vice-líder do governo, eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu acredito que São Lourenço tem que evoluir muito nesse sentido.
E, evidentemente que, para se evoluir, a gente tem que avançar nas discussões, mas nós precisamos também avançar em medidas concretas. E Vossa Excelência, que é um vereador de terceiro mandato, né, que vem acompanhando, junto com alguns vereadores, como o vereador Leonardo Barbosa e outros que se sucedem aqui, que permanecem nesse poder legislativo, sabe dessa dificuldade. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, por se preocupar tanto. Não é a primeira vez que Vossa Excelência traz essa discussão aqui. Eu acredito que essa audiência pública vai fazer com que a gente abra mais os olhos das autoridades competentes, dos secretários, da responsabilidade desse poder, e em busca também para que a gente possa avançar muito mais nesse sentido. E eu espero, senhor presidente, por fim, que a gente tenha um reflexo positivo, principalmente daqui para o dia 31 de dezembro desse ano, nesse tocante à quantidade de correntes, cavaletes, cones, que a gente vem tendo obstáculos diversos, que vem prejudicando muito os nossos portadores de deficiência, principalmente os portadores de deficiência visual e de locomoção. Eu vou, junto com Vossa Excelência, cobrar muito mais dos poderes para que a gente possa melhorar a acessibilidade de São Lourenço da Mata e das instituições de ensino. Muito obrigado. Quero dizer, vereador Cícero Pinheiro, que sei da sua preocupação e da sua luta com relação também às pessoas com deficiência, mas dizer que inicia-se um novo ciclo aqui, através dessa liderança, esse baluarte que tem sempre me procurado para fazer com que essa casa e o Poder Executivo possa enxergar essas pessoas com mais dignidade, que é justamente Paulo Tavares. Quero convidar o vereador Teto de Laje para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais esse momento que estamos aqui reunidos, sempre tentando fazer o melhor para a população de São Lourenço da Mata. Cumprimentar Paulo Tavares por estar aqui conosco, tentando melhorar a viabilidade dos deficientes. Dizer ao vereador Manga que é muito importante esse momento que estamos vivendo, colocando aqui mais uma vez uma audiência pública, tratando de um tema que é de fundamental importância para aqueles que têm necessidades especiais e também para os que não têm. Dizer também, vereador Manga, que é importante que as nossas audiências públicas, elas tenham efeitos. Nós aqui já fizemos várias audiências públicas, como fizemos sobre a Compesa, CELP, e a gente vê que os órgãos não têm muito compromisso com a cidade, sempre deixa a desejar. Dizer que hoje essa audiência, ela tem que realmente surtir efeito, porque estamos falando de pessoas que precisam ter um cuidado especiais no caso. As audiências públicas que nós aqui debatemos aqui na nossa casa, ela tem que ter realmente um trato diferenciado, quando a gente está tratando da pessoa com deficiência física ou outros tipos de deficiência, auditiva ou visual. A gente sabe muito bem que, depois dessa audiência, também terá outras, que vai se tratar do plano diretor da nossa cidade. E esse plano diretor, ele tem que ser bastante claro,
visando as pessoas com deficiência física. Como o vereador Cícero Pinheiro falou, referente às calçadas, as barras que tem nas calçadas, que eu acho que é um crime a pessoa fazer uma calçada, primeiro, porque a calçada não é do dono da casa, a calçada é pública. A calçada é pública. Então, as pessoas que fazem, que organizam suas calçadas, que é um dever do cidadão, agora também é um dever do cidadão respeitar. Saber que as pessoas que têm deficiência, principalmente as deficiências visuais, e também deficiente, que, como o nosso amigo José Roberto, que é conhecido por Grilo, que ele tem a sua cadeira, né, que é uma cadeira elétrica, que ela anda, ela é motorizada, no caso, e eu sinto que você sofre muito, meu amigo. Você anda em meio dos carros, porque a calçada não dá nenhuma condição do deficiente físico ou visual andar. Então, a nossa cidade deve cuidar principalmente daqueles que têm mais necessidade. E a gente percebe que não é isso que se faz. As pessoas tratam calçadas como que fosse delas, e não são das pessoas. É de todos, não são propriedade privada. Calçada é da população. Quem tiver que cuidar das suas, que eu acredito que assim até porque mesmo embeleza a sua casa, agora é necessário que as calçadas tenham as rampas de acessibilidade. Também as escolas, os postos médicos, que já se tem. Eu tenho visitado, a maioria das escolas tem rampas de acessibilidade, mas ainda não são adequadas da forma correta que tem que ser. Então, eu trago nesta manhã de hoje essa preocupação e dizer aqui que é necessário que a nossa cidade acorde. As audiências públicas que está sendo realizada aqui nessa casa não está tendo muito efeito, principalmente a Compesa, que é um desmantelo total, não respeita ninguém, e também a CELP. Então, é importante que esse tratamento que estamos fazendo hoje, voltado para as pessoas com deficiência, seja um marco na nossa cidade. Que de hoje em diante a gente possa ver as nossas calçadas, as nossas vias públicas com mais decência, também para os idosos. A gente sabe que tem pessoas idosas que têm uma dificuldade muito grande de locomoção. E as calçadas é um desnível grande. E o que eu trato com mais ênfase são as barras que são implantadas nas calçadas. Quer dizer, que a pessoa quer cuidar do seu patrimônio, quer que um carro não suba a sua calçada, mas prefere que um deficiente visual esbarre em uma barra de ferro. Muito bem, vereador. Eu não entendo, vereador, eu vou concluir, eu não entendo como é que as pessoas fazem isso. Então, eu aqui agradeço a presença de todos, peço a Deus que a gente possa realmente respeitar essas pessoas que têm suas deficiências, porque ninguém está livre de uma deficiência. Basta uma queda para nos tornarmos deficiente físico. Tem pessoas que têm a deficiência já de nascença, mas qualquer um de nós pode ser deficiente a contar de agora. Então, verdade, é necessário que a gente tenha esse entendimento e que a nossa cidade possa realmente viabilizar os deficientes visuais e físicos. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Deto de Laje e já convido o vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Civil, o senhor Roberto, para fazer parte da mesa. Quero já convidar a secretária Kelly Morgana para fazer parte aqui da mesa da presidência e nossa presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Nádia Santana. E dizer que existe uma lei de número 2.374, 2012, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que institui o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Comude. E o vereador Leonardo Barbosa tem tido uma preocupação, tem tido aqui tem dado uma grande atenção a esses projetos, e o vereador Leonardo Barbosa, me parece que ele já fez alguns caminhada com a pessoa com deficiência, e aproveito mesmo para fazer parte da tribuna. Senhor presidente, que preside a sessão solene, a audiência pública, vereador Antônio Manga, queria saudar Kelly Morgana, secretária de assistência, saudar Nádia Santana, saudar a minha querida amiga Rosinha, saudar os vereadores, o presidente do conselho aqui do Comad, Paulo Tavares, e também o presidente do conselho estadual. José Diniz. José Diniz, eu falhou agora a mente, eu já conheço ele de outros tempos, já aqui na Câmara, debatendo sobre isso. Saudar também o vice-presidente, está aqui também, saudar Grilo, representando aqui todas as pessoas com deficiência. Dizer que é uma satisfação imensa de poder, nesta manhã, falar sobre o Comad, sobre o conselho que aqui em São Lourenço da Mata, o Comude, que diga, desculpa, que o Comad é de combate às drogas, o Comude. E a gente tem o prazer, e eu quero já parabenizar o vereador Manga por solicitar essa audiência pública, para a gente tratar desses assuntos pontuais, que é um assunto que as pessoas podem pensar que não tem relevância, mas tem grande relevância dentro da cidade. Porque até a própria lei 2.347/2012, foi da minha autoria, juntamente com Paulo Tavares, perdemos muita tarde aqui nessa casa, formulando essa lei, conversando, debatendo, trazendo pessoas do Estado, para que a gente possa ir ali fomentar temas para trazer para a inclusão aqui dentro do município, e a gente fica feliz de poder dessa contribuição. Nas atribuições, ela diz que o Comad ela terá as seguintes atribuições: formular diretrizes, elaborar planos e políticas no âmbito administrativo municipal, visando garantir os direitos e a inclusão social da pessoa com deficiência, propondo e deliberando sobre critério e aplicação de recursos, bem como acompanhamento junto aos poderes executivo e legislativo municipal, e a definição de dotações orçamentárias a ser definida na execução dessas políticas, acompanhar o planejamento e a realizar o controle social da execução das políticas públicas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, trânsito, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo, direitos humanos, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, dentre outros, que é o objetivo de inclusão social da pessoa com deficiência, mediante a elaboração de estudos, planos, programas e relatórios de gestão. Veja que dimensão tem a lei e que dimensão tem o Conselho, a responsabilidade do Conselho, que Paulo Xavier tem lutado tanto. Eu sou de prova viva. Paulo Tavares tem aqui, ao longo desses anos, tem lutado, não é, pelas pessoas com deficiência aqui na cidade, e é uma coisa que de chamar a atenção, Rosinha, e a secretária Morgana, é que nós fazemos essas audiências públicas, por várias vezes nós já fizemos ela, e ela tem que sair agora do papel, e ir para a rua, ir para a realidade. Eu acho que tudo agora vai começar pelo plano diretor, que há 10 anos não foi ainda ratificado, e hoje nós já começamos um estudo do plano diretor, e isso, Paulo, você com a diretoria tem que estar incluído dentro para brigar pela acessibilidade, para brigar, por isso que é importante essa audiência hoje, né? É importante demais essa audiência para dizer, Kelly, você que é a secretária, que o conselho é ligado à sua pasta, dizer que nós não vamos se furtar em nenhum momento e não vamos criar obstáculo para contribuir com
com as pessoas com necessidades especiais. Jamais. Nós estamos aqui, quero parabenizar o vereador Manga mais uma vez, estaremos para somar, mesmo sendo vereador de oposição, mas nesse momento não tem partido, não tem cor partidária. O que nós temos aqui é fazer um trabalho para somar, para contribuir com essas pessoas que precisam do nosso apoio. Então, é essa a mensagem que eu deixo nessa manhã. Agradecer a todos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos. O vereador Leonardo Barbosa já dizer, vereador Leonardo Barbosa, que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência diz no seu capítulo 2 da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Já aproveito nesse artigo dizer que essa casa deve urgentemente chamar uma pessoa que passou aqui num concurso, se eu tiver aqui equivocado, que Paulo Tavares possa depois me ratificar, mas dizer que é importante dar a igualdade de verdade, como se fala na lei, e dizer do carinho que tenho por todos vocês, na pessoa de Paulo Fernando, gerente de política de pessoas com deficiência da Prefeitura do Recife. Dizer, Paulo Fernando, que eu tenho certeza que o prefeito Geraldo Júlio e o governo estadual deve dar uma assistência muito importante para com vocês, e assim é feito aqui, que a gente está lutando para que o prefeito Bruno Pereira também tenha essa preocupação, porque a sensibilidade ele já teve a partir do momento da criação do Conselho da Pessoa com Deficiência, que aqui foi criado e empossado, e a presença dele, junto com a secretária Kelly Morgana. Já convido o vereador Maestro Carlos para que ele possa fazer uso da tribuna e que possamos ser sucintos para, assim, ajudar as pessoas que estão na plenária. Senhor presidente, que está dirigindo essa audiência pública, e os demais aqui presentes, a secretária Morgana, a Rosinha, que fazia um tempo que eu não tinha visto. Quando o Leonardo falou, eu disse, agora sim, lembrei. Aos demais, o Paulo Tavares, demais vereadores, a pessoa que está, o Diniz, não é isso? Que está representando o governo, e também a todos que estão aqui na plenária e estão nos acompanhando também pelas redes sociais, falando que é totalmente pertinente, falando sobre esse conteúdo. A Vossa Excelência falou sobre o determinado artigo, que sobre a acessibilidade, que não haja nenhum preconceito com relação aos que têm uma certa deficiência, mas, como o vereador Leonardo Barbosa bem falou aqui, que há muitos anos que esse assunto vem sendo debatido nessa casa e que se torne agora realidade, principalmente através do plano diretor. Quando eu fui no Hospital Petronila Campos e eu vi aquela rampa ali, facilitando a acessibilidade, então, poucos locais têm esse tipo, né, de acessibilidade para os que têm uma certa deficiência, mas que isso possa ser abrangido ou abrangente em todos os locais públicos, mas também em locais privados, como bancos, e aí sucessivamente, para o bem de todos, para o bem dessas pessoas que são especiais e merecem sim o respeito, como eu havia falado, então que se torne, enfim, realidade. Desde já parabenizo também a Vossa Excelência por estar presidindo esta audiência. Paulo Tavares, que Deus continue lhe dando muita saúde para que possa continuar nessa jornada e que conte com essa casa, conte conosco, valendo lembrar que o Poder Executivo está aí, o prefeito, cabe a ele agora também dar seguimento à realização dessa audiência, tornando-se realidade para todos. Muito obrigado, Deus abençoe. Já aproveito para dizer, vereador Maestro Carlos, que nós precisamos sim
fazer com que o Poder Executivo coloque acessibilidade nos prédios públicos. E já aproveito a Vossa Excelência, junto com o vereador Leonardo Barbosa, o vereador Detilage, o vereador Cícero Pinheiro, para também cobrar do presidente dessa casa para dar acessibilidade aqui na casa para essas pessoas que tanto reclamam quando vêm a essa casa para adentrar, porque tem a maior dificuldade. Então, nós precisamos fazer essa junção de união e, assim, dar o direito de todos. No seu capítulo 7, do direito à assistência social, eu quero, Antônio Muniz, dizer que amanhã é o dia que comemora-se o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, mas dizer, Antônio Muniz, se não fosse você aqui à frente das pessoas com deficiência, tenho certeza que nós não estaríamos tão bem avançados como estamos hoje. E a você, eu desejo toda a felicidade do mundo, muita saúde, muita paz, e que esse povo possa, sim, estar abraçado a você, para que possamos trazer muito mais benefício a Pernambuco, junto à sua pessoa. E já aproveito e convido a secretária, que tem tido um trabalho, não é missa de corpo presente, mas sim do respeito, do carinho e da verdade que aqui estou falando. A secretária Kelly Morgana, que tem trazido esse tema como um tema especial na secretaria dela, e que ela fez questão de todos os conselhos, ela fazer o mais rápido possível o conselho da pessoa com deficiência. Então, eu fico muito feliz em saber, Kelly, que você tem uma preocupação muito grande com essa classe de pessoas que realmente precisa de nossa ajuda. Então, eu já convido você para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Baixa mais um pouquinho, né? Eu não sou muito adepta do microfone. Bom dia a todos, mais uma vez. Se não foi... Ouve. Próxima mais. Agora tá bom? Eu estou um pouquinho rouca também. Eu sei que amanhã é um dia nacional, né, de luta, mas eu não gosto de datas taxativas, não, porque eu acho que a nossa luta tem que ser diária. Tem que ser todos os dias. Um dia só não faz verão, né? Então, nós temos que lutar realmente não só pela classe das pessoas com deficiência no município, mas por todos que precisam, né? Para as mulheres vítimas de violência, pelos negros, pelos pobres, né? Por todo mundo que precisa e que sofre violações de direito. Mas hoje é um dia para falarmos da pessoa com deficiência em município. E é visível, né, Paulo? É visível isso, a olhos vistos, que o município ele não tem estrutura hoje que abrace o deficiente físico, seja ele visual, seja ele físico, seja, enfim, qualquer deficiência. Porque talvez nunca foi discutido, nunca foi olhado com verdade essa problemática. E eu vou muito mais além. Hoje temos mães de microcefalia, que é uma coisa nova em todo o Brasil, e principalmente no estado de Pernambuco, e que ninguém foi preparado para receber, ninguém foi preparado para essas mães. E assim, às vezes a política é tão pensada para a criança, mas eu digo, e a família? E a mãe para aceitar aquela criança? E a mãe para lidar com aquela nova situação? Eu conheço mães aqui do município que a família inteira deu as costas e que ela está sozinha numa luta. Então, as políticas de acessibilidade, ela tem que ser pensada, e as políticas têm que ser pensadas não só para o deficiente, mas para a família do deficiente. Tem que ser trabalhada. E acho importante as discussões haver, e parabenizo aqui os vereadores que estão nessa luta, mas que eu sempre digo a Paulo que eu quero um conselho atuante, não quero um conselho que só assine ata, eu quero um conselho que discuta, que vá à luta, que coloque, porque eu não sou portadora de deficiência, eu não sinto o que vocês sentem, né? Talvez, para mim, eu não sei se uma rampa tão somente
pode ir num posto de saúde, acessibilidade. E eu acho que não é só a rampa. O profissional tem que estar preparado para lidar com uma pessoa que não tem como se comunicar. A acessibilidade tem que ser em todos os sentidos. Na estrutura física, no pessoal profissional preparado. Uma vez eu estava no hospital e chegou uma pessoa com autismo para um dentista. Como é que o dentista vai atender? Ele tem que ser preparado também. Né? E ontem mesmo eu estava conversando com o Paulo. Eu disse, Paulo, vamos começar a treinar os servidores públicos. Para quando chegar uma pessoa que é surdo e mudo, conseguir entender o que eles querem. O que é que eles precisam no mínimo possível. Né? E imagina que a gente tem muito servidor para treinar, né, Paulo? Professor de livro. Aqui na Câmara mesmo para estar ali, ó, aquela pessoazinha assim, só, né? Traduzindo para os internautas, para quem está vindo, que não pode ouvir, o que é que está sendo dito pela Câmara. Então, essa reflexão que eu deixo aqui para todos, que todos nós, mães, alunos, rede de ensino, os vereadores, a gente entre nessa luta não para brigar, mas sim para discutir, e todo ato que pensarmos enquanto poder executivo, enquanto poder legislativo, enquanto sociedade, a gente pensar na acessibilidade de verdade. E eu falo que a acessibilidade não é só uma rampa, não se limita só a isso. Então, desde já, eu quero agradecer e vou dar aos vereadores aqui presentes a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, porque a gente, né, Leonardo, você é advogado, eu também sou, a gente precisa realmente se inteirar. E aí eu queria lhe chamar aqui para, simbolicamente, entregar a todos ao vereador Leonardo, para a gente começar essa discussão. Palma. É porque ele que criou a lei, né? Eu não sabia. Então, do conselho, né? Então, tem que ser ele o primeiro a receber. Palma para Leonardo. Mas é isso, gente. Enquanto Secretaria de Assistência, em nome da Prefeitura Municipal, eu vou estar aberta à discussão e a essa luta que a gente vai fazer e vamos travar a partir de hoje. Mas não com discussões políticas, e sim com ações. Ações que realmente tragam a mudança de paradigma de realidade. Eu deixo aqui meu muito obrigada a todos e que saibam que a assistência sempre vai estar de portas abertas. Muito obrigada. Eu já peço a Kelly para que ela possa entregar aos vereadores e quero convidar já Nádia Santana para fazer parte da tribuna, mas antes, Nádia, dizer da luta que essas professoras, viu, Kelly? A luta, em nome de Cristina, a luta que essas professoras têm, porque não é fácil você trabalhar da forma que essas professoras trabalham, entendeu? E eu sei muito que tem que dar uma importância diferenciada a essas professoras, porque elas merecem chame aí, Cristina. Cristina, vem aqui, Cristina, por favor. Palma para Cristina, Beto. E eu já convido Nádia Santana, porque nós temos pouco tempo para poder a gente concluir essa audiência pública. Eu já convido você, eu queria que as pessoas que usassem a tribuna fossem bem sucinto para a gente terminar o mais rápido possível. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa na presença da secretária Kelly Morgana, que é a nossa secretária, e que está na luta nessa causa da pessoa com deficiência. Gostaria também de parabenizar ao vereador Antônio Manga pela essa iniciativa dessa audiência pública, bem como Leonardo, que foi um dos pioneiros nessa questão da luta. Gostaria também de agradecer aqui a presença da secretária adjunta Roseane Ramos, que foi minha amiga de parceira de muitos anos e de lutas, e que a gente estava na frente de da política pública de assistência social e desconselho também, Rosinha. Hoje é um grande desafio para mim, para assumir a presidência desse conselho, que é um conselho que a gente sabe que é um conselho que é a discriminação, como já foi dito aqui pelos vereadores, sobre a questão da acessibilidade, né, aqui no município.
Falo também, Manga, para dizer que não é só no município de São Lourenço, não, porque eu trabalho em outro município e a questão da deficiência, a questão da acessibilidade são em todos os municípios. Rosinha, com a militância comigo, a gente sabe quantos municípios passamos e a causa da pessoa com deficiência é bastante crítica. Entendeu? Vereadores aqui presentes. Gostaria também de ter parceria com as instituições não governamentais. Gostaria de ter parceria com o Conselho Estadual aqui presente, que a gente, como conselho, a gente vai abusar muito lá no Estado. E até a questão, né, seu Paulo, a gente vai solicitar aqui de imediato uma capacitação para os conselheiros, porque a gente sabe que quando muda a gestão, muda os conselheiros, e a gente precisa dessa capacitação, que é uma política, pelo menos para mim, uma política nova, mas é um desafio que eu tenho aqui para abraçar essa causa da pessoa com deficiência. Então, quero contar com a presença do conselho, em conjunto do meu vice, que eu que escolhi o vice, não governamental. Seu Paulo está sempre presente conosco, passando informação, porque está nessa luta há muito tempo. Seu Paulo tem muito a contribuir nesse conselho. Seu Paulo está presente nas reuniões. Também gostaria de falar sobre Cristina, que é também a conselheira, e Marli. Estou sentindo a falta aqui de Marli, que é a conselheira, e também o pessoal da Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura, representando o Conselho com a gente. Então, eu acho que esse é o momento da gente fazer uma reflexão, Kelly. E como você já está sabendo da política da pessoa com deficiência, a gente vai lhe abusar muito, a gente vai lhe chatear muito. Inclusive, eu tive na segunda-feira, atrás de você, muito, para ver um carro para o conselho. E, graças a Deus, Rayane forneceu esse carro para seu Paulo levar os convites. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e um carinho especial para o nosso vereador Antônio Manga, que está sempre presente nessa causa. Tá certo? E obrigada para todos. E já agradeço desde já. E já convido para fazer parte dessa palestra. Eu preferia que, onde eles estão acomodados, eles mesmo ali pudessem usar o microfone. Aí eu já convido Paulo Fernando, gerente de política da pessoa com deficiência da Prefeitura do Recife, para fazer uso da tribuna. Pessoal, bom dia. Eu queria pedir silêncio, por favor, porque esse é o momento que nós estamos ouvindo as pessoas que veio aqui para dar palestra. Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Eu quero, em nome do vereador Manga, saudar todas as autoridades aqui presentes, do Legislativo e também do Executivo. Em nome de Paulo Tavares, saudar as demais pessoas presentes, dizer que da nossa satisfação em voltar ao município de São Lourenço para uma audiência de suma importância como essa, onde aqui essa casa, mais uma vez, abre as portas para que a gente discutir questões relativas à pessoa com deficiência. E falar das questões relativas às pessoas com deficiência, a gente tem, vereadores e autoridades, um dilema ou um lema conosco, que é o seguinte: nada sobre nós sem nós. Não dá para a gente discutir qualquer ação, qualquer projeto, qualquer programa, políticas públicas voltado às pessoas com deficiência, sem ouvir a quem delas vai se utilizar. E amanhã, 21 de setembro, nós estaremos vivenciando o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia está instituído na Lei 11.000, Lei Federal 11.133 de 2005. É uma lei federal
11.133 de 2005, que institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E nós, aproveitando aqui esse momento, gostaríamos de trazer, sendo breve, viu, vereador, trazer alguns pontos que nós entendemos que faz necessário tanto esta casa discutir, quanto também a gestão municipal aqui de São Lourenço. Primeiro, São Lourenço precisa apresentar urgentemente um projeto de lei, a gestão precisa apresentar à casa um projeto de lei que deva instituir, criar a política municipal de inclusão da pessoa com deficiência no município de São Lourenço. Nessa lei deve constar todas as ações e diretrizes que venham a serem executadas pelo município e também pela iniciativa privada, em termos de educação, em termos de qualificação profissional, em termos de saúde, em termos de habitação, em termos de mobilidade. E falando em mobilidade, eu fiquei feliz, porque o município aqui começa a discutir, né, o seu projeto, o programa de mobilidade aqui para a cidade. E eu queria sugerir que quando esse documento estiver praticamente pronto, que ele passe pelo crivo do Conselho da Pessoa com Deficiência e pelo crivo do Conselho da Pessoa Idosa. Porque não dá para a gente discutir mobilidade sem pensar na pessoa com deficiência e também na pessoa idosa, que é quem mais tem enfrentado dificuldade nas cidades em termos de acessibilidade. E aí, falando de acessibilidade, claro que isso não é a falta, né? Cidades inacessíveis não é só esse privilégio é de São Lourenço da Mata, não. Recife também enfrenta muita dificuldade, apesar do esforço lá do prefeito Geraldo Júlio. São poucas as cidades no Brasil que a gente pode, e até conta a dedo, cidades no Brasil que a gente pode dizer que são cidades acessíveis. Porque as cidades não são pensadas para todas as pessoas. As cidades não são construídas pensando na pessoa idosa e na pessoa com deficiência, ou na pessoa que temporariamente está com a mobilidade reduzida, ou aquela pessoa que é obesa, ou aquela mãe que vem conduzindo seu filho num carrinho de bebê. Tudo isso não é pensado, não é? E a gente tem prova disso quando a gente pensa, por exemplo, acessibilidade arquitetônica. As nossas calçadas é só de responsabilidade do poder público? Não. Nós, inclusive, proprietários dos nossos imóveis, como é que anda a nossa calçada em termos de acessibilidade? Será que é uma calçada para todos? A minha calçada da minha residência? Eu tenho meu veículo muitas vezes e sou proibido de estacionar em cima da calçada, mas é o que mais a gente encontra. São carros estacionados em cima das calçadas, deixando de alguma forma de garantir o acesso àquela calçada para todas as pessoas. E lá vai a gente disputar espaço com os veículos na rua. Então, falando, são mobiliários que são colocados nas calçadas, muitas vezes mobiliários esses que estão, inclusive, sem nenhuma identificação. Orelhões, que a lei diz que tem que ter na calçada, que está lá em local inadequado. É aquela empresa que tem aí o sistema, oferecendo sistema de telefonia, sistema de internet, de água, colocando seus equipamentos nas calçadas de forma totalmente inadequada, sem nenhuma sinalização. São as pessoas, inclusive, e aí a gente falando de mobilidade, a gente pensar também na questão do trânsito. Por exemplo, quantos semáforos sonoros a gente tem no município de São Lourenço? Como é que eu, cego, nessa cidade, atravesso um semáforo com segurança? Precisamos pensar nisso também. Qual é a sinalização do nosso comércio aqui, né, em Braille? Como é que a gente tem hoje o comércio? Como é que está, por exemplo, o usuário de cadeira de rodas, que vai no comércio comprar uma roupa? Será que tem um provador adaptado? Então, a gente precisa pensar nisso também. Se você pegar o histórico nosso, nós, pessoas com deficiência, nós éramos levados à morte. Porque quando nascia na antiguidade uma criança com deficiência, era dito que nós não precisávamos nem viver,
porque não íamos produzir. Para que nascer uma criança cega na antiguidade, se você pegar o histórico vai ver, para que ela viver? Qual é a produção dessa criança cega? Qual é a produção dessa pessoa com deficiência física ou auditiva? Não tem, então éramos levados à morte. Depois fomos vistos como pessoas que têm uma alma, pessoas que têm que viver, e nós éramos levados a viver de forma enclausuradas, presas, né? Pessoas que têm a sua necessidade especial, mas que vai ter um cantinho reservado para ela. E olhe que nós não temos direito nem a falar. Alguém estava sempre falando por nós. E aí, ao longo dos anos, das décadas, a gente chega nesse processo de inclusão. E o que é inclusão? Como é que a gente pensa na inclusão? Eu estava agora recentemente participando de um congresso internacional para a inclusão na educação especial. Como é que a gente tem cuidado dessa educação especial? Hoje a gente garante a matrícula, hoje a gente garante a permanência da criança ou do aluno com deficiência na escola, mas qual é a garantia do desenvolvimento desse aluno na escola? Como é que está o desenvolvimento desse aluno? O que é que ele tem aprendido? Como é que a gente tem cuidado da sua questão cognitiva, da sua questão afetiva, da sua questão social? Como é que a escola está pensando nesse aluno? E aí eu estou aqui exemplificando a educação, mas a gente tem dificuldade na saúde, a gente tem dificuldade na reabilitação, habilitação, a gente tem dificuldade também na habitação, a gente tem dificuldade em várias políticas setoriais nos municípios que muitas vezes são construídas sem pensar em nós, pessoas com deficiência. Então eu faço aqui, trago essa reflexão para todos nós aqui, governo, poder legislativo, vereadores, sociedade como um todo, para a gente pensar num processo de inclusão que todos nós tenhamos essa responsabilidade. Nós não podemos aqui estar apontando defeito da gestão, defeito da Câmara, quando nós mesmos, usuários, pessoas com deficiência familiares, estamos cheios de defeitos e precisando, inclusive, romper as nossas barreiras atitudinais. Ainda há muitas pessoas com deficiência presas em suas casas, sem nenhuma oportunidade, porque a família entende que é uma pessoa ainda inválida, uma pessoa que precisa apenas estar recebendo um benefício de prestação continuada, mantendo inclusive a família, quando esse recurso deveria estar sendo investido na pessoa com deficiência, e ele está sendo investido de forma errada. E a gente ainda tem N pessoas com potencial enorme, pessoas inteligentíssimas, que precisam apenas de oportunidade, mas ainda estão dentro dos seus guetos, das suas residências, sem nenhuma oportunidade, porque as famílias entendem que ainda são pessoas inválidas e que não vão desenvolver a sua capacidade cognitiva, afetiva ou social. É um trabalho amplo. Eu tenho dito aqui a Paulo Tavares que ele é um guerreiro nesse município. E aí eu tenho um sonho, inclusive, de ver ele aí como vereador desta casa, viu, Paulo? Eu tenho esse sonho e já disse a você que venho aqui para a gente trabalhar para um dia esse sonho ser realizado. E sonho também com ele na gestão, pautando dentro das secretarias a política de inclusão da pessoa com deficiência. Isso é importante demais para nós, porque a gente precisa pensar numa cidade inclusiva e numa cidade que seja para todas as pessoas. Muito obrigado, fico à disposição e parabenizo a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Belíssima explanação de Paulo Fernandes, e dizer, Paulo, que nós precisamos muito da sua colaboração, e por esse motivo a nossa secretária quer usar a palavra dentro da sua fala. Paulo, você falou tudo o que a gente precisava ouvir. E dentro do que eu realmente acredito, o que falta realmente nas políticas públicas do município. E como eu estava até conversando com o Paulo, outro Paulo, né, seu xará aí do lado ontem, Paulo Tavares,
dizendo dessa preocupação que a gente precisa agir. É tanta coisa para fazer, mas eu digo, para a gente não ter o desespero, vamos começar por algum lado. Vamos começar a trabalhar os servidores para poder ter acessibilidade das pessoas entrar. Eu estava ontem com ele, aí eu vou precisar da sua ajuda também, da gente trazer a capacitação para os servidores, né, do município, e até abro também isso para a Câmara também, para a gente trazer mais acessibilidade. Aí ontem eu estava com ele, depois da audiência vai ser nossa luta. E aí eu peço a você e a Denise aí, a essa ajuda para que a gente possa trazer o mínimo de comunicação possível e acessibilidade aos portadores. E assim também digo a você que o Centro Social Urbano, e eu acho que é a referência da assistência aqui no município, né, eu acho que daqui para o início do ano ele já vai estar reformado, e eu quero colocar lá um espaço voltado à pessoa com deficiência, que possa trazer o centro de reabilitação vai ter, pela saúde, mas lá de poder tirar essas crianças de casa que têm uma deficiência, poder ter aula em braille, poder ter um lugar onde ela pode realmente, né, se ver como protagonista da vida e poder alcançar novos sonhos. E, para isso, eu conto com a ajuda não só dos vereadores aqui da casa, que eu sei que eu vou ter, de levar esse projeto adiante, mas também de vocês, que já estão nessa luta há muito mais tempo. Mas muito obrigada pelas palavras. Já passa a palavra para José Diniz, para que ele possa fazer sua explanação. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui em São Lourenço, né? E dizer a você que, depois que tudo que o companheiro Paulo disse, eu acho que o que falta é atitude das pessoas, né? Então, a partir desse momento, vamos ter atitude, né? Estamos discutindo as nossas causas, né? Eu acho que a gente precisa, em São Lourenço, criar um serviço, né? Fortalecer esse serviço que já existe, né? Fortalecer o trabalho da nossa secretária, né? E colocar o conselho à disposição de vocês para o que vocês precisam, né? Então, só é isso que eu tenho a colocar nesse momento. Um abraço para todos. Obrigado, Diniz. E desde já pela fala da secretária aqui, a gente tem certeza da sensibilidade que Paulo tem com a pessoa com deficiência aqui em São Lourenço Amado. E nós vamos precisar muito da ajuda de você e de Paulo Fernando também. E quem sabe, futuramente, a nossa secretária já possa até criar uma ideia posterior aos projetos que há de vir, colocar numa coordenação o nosso querido amigo Paulo Tavares, para ele abrilhantar aqui na cidade de São Lourenço. E a ele eu já passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Em nome da nossa companheira Kelly, eu cumprimento todas as mulheres. E em nome do nosso querido Paulo Fernando, que foi esplêndido hoje nas suas colocações, eu cumprimento os meus amigos. Agradecer a Deus por esse momento mais uma vez, pela minha família, pelos amigos, a minha esposa que está ali presente, e dizer da satisfação de estar, mais uma vez, rompendo mais uma pequena barreira, né? E que nós possamos aí, a partir de hoje, continuar essa luta, agradecendo aí aos nobres vereadores que se fizeram presente, que deram essa atenção voltada ao segmento da pessoa com deficiência, e já colocar aqui, amigos e amigas, uma demanda para os nossos companheiros, uma não duas, referente à nossa querida Aureni, que foi concursada, fez o concurso público aqui em 2015, mais precisamente no dia 16 de dezembro de 2015, e isso foi homologado em 29 de abril de 2016, e até hoje não temos resultados. Aureni, desculpa interromper, Paulo. Aureni de quê, Paulo? Eu não tenho o sobrenome dela completo. Ela reside aqui em São Lourenço?
reside aqui em São Lourenço. E veja só, companheiros e companheiras, eu deixei já um ofício aqui para casa, né? Nomeado ao vereador, o presidente Denis Alves, o senhor presidente Denis Alves, foi protocolado para que vocês possam tomar conhecimento disso, o nosso companheiro vereador Manga, o Leonardo Barbosa, enfim, todos os outros, para resolver essa causa, que é uma causa nobre, é um direito que ela tem e, infelizmente, está sendo rompido pela falta de atenção nesse sentido. E a outra causa também é referente até a ela, porque ela mora ali naquele condomínio próximo à UPA, e ali não tem acessibilidade nenhuma. Todos os dias ela tem que sair dali, acompanhada com alguém, atravessando aquela pontezinha que tem ali, para ir para a parada do ônibus, sem proteção nenhuma. Aí eu gostaria que os amigos vissem essa questão, ou a mudança, pelo menos temporária, da parada do ônibus próximo à UPA ali, que seria o mais viável, ou cuidar daquelas calçadas ali para que não aconteça um acidente com uma pessoa com deficiência visual que passa por ali, ou até um idoso, que ali naquele condomínio moram umas 6 a 7 pessoas com deficiência visual, e precisa ver esse lado da situação. Agradecer mais uma vez a atenção de todos e pedir desculpas aí às mães de alunos que estiveram presentes nesse momento, agradecer pela paciência que elas tiveram de esperar, porque, na realidade, eu também não sabia que tinha reunião ordinária da Câmara hoje, e a audiência foi colocada praticamente no mesmo horário, havendo esse choque aí na questão do horário, mas, graças a Deus, elas foram pacientes, estão por aí, prestigiando o nosso trabalho. É uma forma de agradecimento pelo que São Lourenço tem proporcionado às pessoas com deficiência, a atenção que elas estão dando para nós agora. E dizer que fizemos uma reunião com o prefeito Bruno Pereira a semana passada, onde apresentamos um plano de governo para ele, e que esse plano de governo cita alguns pontos que nosso companheiro Paulo Fernando pontuou aqui, e ele assinou o compromisso, e eu acredito que de hoje em diante as coisas vão andar mais tranquilamente com relação ao segmento da pessoa com deficiência. Agradeço a Deus mais uma vez e a atenção de todos. Muito obrigado mesmo. Quem agradece somos nós, Paulo, por você insistentemente estar lutando para que as pessoas com deficiência tenham você à frente, lutando e buscando benefício para essas pessoas. E dizer aqui que você sempre tem o apoio dessa casa, em especial ao gabinete do vereador Manga, do vereador Leonardo e de todos os vereadores que aqui estão presentes, para que você possa amanhã ou depois estar fazendo alguma divulgação na rádio, estar presente aqui neste momento o vereador Cícero Pinheiro, o vereador Maestro Carlos, o vereador Deto de Laje, o vereador Fábio Pereira e o vereador Salvador. E o vereador Leonardo, que está aqui também presente. Dizer, Paulo, que nós somos 15 vereadores, mas quando entrou a proposição de número 334, de minha autoria, todos eles foram sensíveis e aprovaram a causa para que a gente pudesse realmente fazer. E vou encerrar essa audiência pública com muita alegria, agradecer a cada um dos vereadores que aqui eu já citei o nome e dizer que não é que a gente está fazendo um favor a essas pessoas. É um dever e é um direito nosso atender essas pessoas, porque eles merecem ser acolhidos e bem atendido aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado, obrigado Kelly. Obrigado Kelly, obrigado Nádia, obrigado Rosinha, obrigado a Diniz, a Paulo Tavares, o nosso Paulo Fernando também, tá? E a Cristina e a todas as professoras que aqui estão presentes. E vamos agora registrar, tirando uma foto aqui, com todos aqui. Vamos para cá para a gente tirar uma foto. Muito obrigado de verdade.